Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo aos ensinos de Jesus. E hoje nós iremos aprender sobre o diaconato. O que é o diaconato? Qual o significado do diaconato? Aonde está na Bíblia a palavra diaconato? Quem foi o primeiro diácono? Irmão Jailton, você pode nos dizer isso? Claro que sim. Então vem comigo, nós iremos aprender hoje sobre diaconato. Bom, antes de mais nada, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz claramente assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Bom, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é a missão de todo cristão. Exatamente. A diaconia é a missão de todo cristão. Bom, irmão Jailton, mas eu quero saber o que significa ser um diácono. Aonde surgiram? Aonde está na Bíblia? Quais são as funções de um diácono? Bom, primeiramente, para nós começar a falar sobre o diácono, não poderemos deixar aonde apareceu os primeiros diáconos, que foi em Atos capítulo 6, versículo 3. Ou seja, conforme a igreja ia crescendo, também ia crescendo os problemas internos dentro da igreja. Né? E os apóstolos, para não ficar correndo de um lado para o outro, né, eles começaram a instituir diáconos, pessoas de moral e cheias do Espírito Santo para este importante negócio. Porque a igreja foi crescendo de uma forma tão grande pelo mover do Espírito Santo, e quanto mais a igreja cresce, mais problemas tem dentro da igreja. Então, para que isso seja resolvido de uma forma justa e certa, foi instituído os primeiros diáconos, homens de moral, cheios do Espírito Santo, né, para que pudessem administrar esse importante negócio. Bom, o significado do termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Bom, e não poderemos deixar de falar de Jesus, não é mesmo? A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou no sentido da diaconia em todos os aspectos. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo de nossas confissões, profeta, evangelista, pastor. Jesus foi tudo isso. E a principal foi o diácono por excelência. Jesus foi um diácono por excelência. Ele nos ensinou o que é ser um diácono. Aonde está isso, irmão Jailton? Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Olha só o que ele diz. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. E o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus fala, não veio para ser servido, mas para servir. E é interessante que quando nós vamos ver a palavra servir no grego, ela está como diaconel, que foi como eu acabei de dizer. A palavra diaconel, ela está no grego, que é uma pessoa que serve, que atende, ou seja, é aquele que atende a mesa e oferece comida e bebida para os convidados. Eita, hein? Que coisa, hein? Aquele que oferece comida e bebida para os convidados. E Jesus nos dá essa lição maravilhosa. Jesus nos ensina isso, servir. Nós temos que aprender com ele, como ele nos ensinou, como ele foi um diácono por excelência. Nós temos que ser também diáconos por excelência. E o que me chama mais atenção é que o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Oh, Jesus maravilhoso! Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa esse Deus nos ensina. E a palavra servo, ela está no grego de doulos, o que quer dizer que é escravo, que é servo, que é homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outros. Oh, Jesus maravilhoso! Esse Jesus está nos ensinando o que é ser um diácono. Quer ser diácono? Primeiro aprenda a servir. Quer chegar à posição de diácono? Já começa da onde você está servindo com amor, fazendo bem ao próximo, com alegria, dentro da igreja
e fora da igreja, aleluia. Aí você vai chegar na posição de diácono, sabendo de muitas coisas e aprendendo mais coisas. Né? E isso é que me chama bastante atenção, porque isso denota o sentido de uma condição humilde, aleluia. O serviço que a pessoa tem que ser, ela tem que ser uma pessoa humilde, pronta para servir. E tem muitos diáconos que querem já passar do diaconato para subir uma posição maior, mais elevada, mas não sabem ser diácono. Nós vamos falar disso ainda, viu? Na nossa próxima aula, nós vamos falar, né, das funções de um diácono. Ele tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento para poder galgar outro degrau do ministério. Bom, né, na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para uma última ceia. Ele, tomando a toalha e uma bacia de água, começou a lavar os pés dos discípulos. Aleluia! Não há atitude mais nobre do que a do nosso Senhor em demonstrar o serviço e o exemplo da humildade. A diaconia, que é a toalha, e a bacia, o Senhor está nos ensinando o que é servir, o que é ser um diácono. Olha só, um mestre lavando os pés dos seus discípulos. E hoje, tantas coisas têm acontecido. Pessoas que são diáconos, mas não são humildes. Pessoas que são diáconos, mas não são mansos. Né? Pessoas que são diáconos, mas não sabem servir. Tem que aprender a servir. A primeira palavra do diácono, ele tem que entender que diácono é servir. É servir a Cristo, é servir a igreja e aos demais. Foi para isso que a igreja do primeiro século estabeleceu homens de moral e cheios do Espírito Santo para esse importante negócio, para servir a igreja e para servir os demais, aleluia. Foi por isso que eles foram instituídos pela igreja em Atos 6, capítulo 6, versículo 3, para esse importante negócio. Pessoal, vai me perdoando aí se eu estou falando algumas coisas meio erradas, eu tenho a língua um pouco presa, é o nosso primeiro vídeo, mas que Deus vai nos dar graça até o final desse vídeo. Bom, então, a diaconia, ela nos ensina a ser humildes e manso, pronto a servir a outros, a dar comida, a dar bebida aos convidados que estão na mesa. Se você quer ser um diácono, primeiro aprenda a servir. Primeiro seja manso, seja humilde, porque o Senhor nos ensina isso. Ora, em Mateus, capítulo 11, versículo 29, o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só o que o Senhor está nos ensinando. Ele está dizendo, se você quer ser um diácono, primeiro aprenda de mim. Jesus está dizendo que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, que coisa, hein? A pessoa para ser diácono não é fácil, mas é um importante cargo dentro da igreja. Assim como um presbítero, assim como um evangelista, assim como um pastor, como um bispo, o diácono é uma importante função dentro da igreja. Aleluia. Então, para ser diácono você tem que servir, tem que aprender a servir. Porque para você ganhar o nome de diácono dentro da igreja, você tem que servir a igreja, você tem que servir aos demais, dentro e fora da igreja. Porque isso me chama muita atenção. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus, quanto na implantação do seu reino, que está em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal, né, para a sua igreja, mas de serviço conforme a demonstra a sua resposta para eles. Entre vós não será assim, antes qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E a palavra serviçal está escrita diaconos.
Antes, você quer ser grande? Você quer chegar a uma posição elevada? Primeiro aprenda a servir. Eita glória! Primeiro aprenda a ser um diácono. Primeiro aprenda a ser humilde, a ser manso. Quer chegar numa posição maior? Quer chegar num degrau maior? Primeiro aprenda a servir. Primeiro aprenda a ser um diácono. Porque eu tenho certeza que você vai chegar numa posição onde Deus tem prometido que vai colocar na sua vida. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem promessas e Deus nos disse que vai elevar o nosso cargo além. Mas primeiro temos que aprender a servir. E olha que eu vou te falar, tem muitos diáconos rebeldes, tem muitos diáconos iracundos, tem muitos diáconos ignorantes dentro da igreja que precisam aprender a ser manso e humilde de coração. Porque, como eu disse, Jesus foi o diácono por excelência. E ele está dizendo aos seus discípulos, vocês não precisam se preocupar com hierarquia. Você quer ser grande? Primeiro seja o menor. Aleluia. Glória a Deus. Isso me chama bastante atenção. Né? Porque ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra diácono, que é no grego diaconos, segundo o dicionário, é aquele que presta trabalhos voluntários, né? Que é como criado, que é como doméstico. Você vai trabalhar dentro da igreja, fora também. Você vai trabalhar, vai servir o pastor, vai servir a igreja. E olha que eu vou te falar, tem diácono que não leva nem um copo de água para o pastor. Tem diácono que não quer nem ficar na porta. Tem diácono que não quer nem ser convidado para... O pastor fala, vem aqui, vem fazer a oração. Ele fala assim com o dedo. Ué, você é diácono ou não é? E deixa eu te falar, tem diácono que nem sequer vai para a ceia. Tem diácono que quando o pastor chama para servir a ceia, ele nem sequer vai. Sai logo pro banheiro e fica lá esperando a ceia, porque não quer cumprir a função. Ué, então por que você está nessa função? Por que você está nessa posição tão maravilhosa que Deus te chamou, que Deus te escolheu para essa posição e você não quer? Então deixa eu te falar uma coisa. Ser diácono não é para qualquer um. Ser diácono não é para você chegar e dizer assim, eu quero ser diácono porque o pastor vai me ver com bons olhos, porque a igreja vai me ver com bons olhos. Ei, deixa eu te falar. Quem coloca a pessoa para o diaconato? Primeiro, Deus. Segundo, a igreja que te observa. E terceiro é o pastor, porque o pastor pergunta para a igreja e a igreja disser sim, coloca ele para o diaconato, você é separado para o diaconato. Você tem que ser visto primeiramente por Deus, segundo pelos demais que dentro da igreja e ao seu redor, e terceiro pelo seu pastor, porque você vai estar fazendo uma obra para o Senhor, uma obra de excelência. Lembra do que eu disse? Homens de moral e cheios do Espírito Santo para este importante negócio. Está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Olha lá para você ver. Você vai entender que os primeiros diáconos foram selecionados lá. Então vem comigo. Então a palavra diaconos, que é alguém que presta serviços voluntários, né, que é como criado, que é aquele que serve, né? E nós podemos ver, né, que o diácono, né, ele se refere a um servo, um escravo. Você tem que entender isso. O diácono se refere a um servo e a um escravo. Ou seja, você está ali para servir a igreja, para servir os demais, para servir o próximo, para fazer a obra como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele fez o seu papel de diaconato por excelência. Então nós temos que aprender com Cristo Jesus. Aleluia. Né? Pode surgir problemas, pode surgir lutas, né, no meio da congregação, mas o pastor ele tem que contar com você. Imagine só, um irmão não veio cear, o pastor tem que trabalhar no outro dia, não tem condições de levar a ceia. Ele vai pedir para quem? Para o diácono. Ele vai pedir para aquele obreiro, que está ali do lado dele. Diácono, você pode levar a ceia para a irmã? Diácono, você pode ir lá visitar a irmã? Vai lá, diácono, vê como é que a irmã tá, porque eu vou estar trabalhando. Vai mais a sua esposa, leva lá, vai lá, leva uma palavra de saudação, fala que nós estamos com saudade. Porque quando o pastor tem tempo, ele chama você para ir, né? Mas quando o pastor não tem tempo, ele conta com você. Então, a primeira função do diácono, ele tem que aprender a servir. Você quer ser um diácono? Primeiro aprenda a servir.
Você quer fazer algo para Deus? Você quer chegar numa posição maior? Então aprenda a servir. Então, até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.